Olá mais uma vez a todos vocês que nos assistem no canal Unidos a Jesus. Estou aqui com o nosso irmão Estênio Marques, eu sou o Valério Júnior. Hoje nós vamos falar sobre manifestações do Espírito, manifestações espirituais. Como identificar as verdadeiras manifestações do Espírito na igreja atual. É interessante, nós precisamos contextualizar um pouco, do que infelizmente nós temos visto hoje nas igrejas ditas pentecostais ou neopentecostais, ou até mesmo algumas tradicionais, que eles intitulam como manifestações do Espírito, mas que não passam de espetáculo, que não passam de teatro, que não passam de simplesmente uma demonstração carnal, uma demonstração da inconsistência e da fraqueza bíblica, que as pessoas têm. Porque é muito claro na palavra de Deus quais foram as manifestações vindas do Espírito Santo, na igreja primitiva. E aqui, João capítulo 16, a partir do versículo 8, fala o seguinte: o próprio Jesus, falando do Espírito Santo, ele fala: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a primeira e a mais importante de todas as ações, as três ações do Espírito Santo. Ele vem para convencer. O Espírito Santo, ele vem com a sua função primeira, talvez, de ser o consolador da igreja, ali no início de Atos, livro de Atos, no capítulo 1, quando Jesus é assunto ao céu, ele fala: olha, eu vou, mas vai vir um consolador, vai vir alguém que vai ficar com vocês, eu não vos deixarei órfãos. Consolador, o Espírito Santo, ele veio nos habitar, ele habita agora na igreja. Todo aquele que crê, que aceita, naquele momento ele já é selado com o Espírito Santo da promessa, ele já é batizado. E aí entra também talvez num outro assunto, o chamado batismo com o Espírito Santo, batismo com o Espírito. Não, no momento que você creu e verdadeiramente creu, ali você já é batizado com o Espírito Santo. Não existe um batismo posterior, Assim nós entendemos pela palavra de Deus. E aí nós vemos as manifestações ditas do Espírito hoje. Pessoas que se lançam ao chão, pessoas que rodopiam dentro do culto, pessoas que com todo aquele, vamos dizer assim, aquele exercício corporal, que as pessoas fazem. Será que aquilo de fato é uma manifestação do Espírito Santo? Quando nós não vamos ler o texto, mas você pode conferir aí lá no Pentecostes, em Atos 2, quando tudo aquilo acontece, nós vemos que foi um som como de um vento, não foi um vento, foi um som como de um vento, e apareceram figuras, vamos dizer assim. Algumas pessoas viram labaredas sobre a cabeça daqueles que falavam. E todos aqueles que falavam em línguas, não falavam em línguas estranhas. Não existe o termo na Bíblia línguas estranhas. Existe o termo outras línguas. Então eram línguas terrenas, era o inglês, era o espanhol, era o italiano, era o castelhano. Outras pessoas, ali tem depois a numeração dos países, que tinham seus representantes ali. Então eram línguas que outras pessoas entendiam, não eram as línguas que hoje os gospel loucos aí chamam de língua de anjos. Quem conhece a língua de anjos? Não existe essa de língua de anjos. Então, meus amigos, infelizmente, a grande maioria, para não dizer todas, essas manifestações malucas que a gente vê, chega à beira do ridículo. A fraqueza bíblica, a fraqueza de entendimento que as pessoas têm hoje para entender que aquilo é manifestação do Espírito. É uma coisa que chega à beira do absurdo. Pessoas que não entendem nada, pessoas que veem aquilo, puxa vida, isso é uma manifestação. Não, o Espírito Santo, ele não vem trazer confusão, ele não vem trazer, vamos dizer assim, vergonha para a igreja, não vem trazer escândalo. O Espírito Santo, ele vem convencer o mundo do pecado. A igreja prega, a igreja, a função dela é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E quem convence é o Espírito Santo. Ele convence do pecado, ele convence que você é um pecador, ele convence da justiça, que você precisa da justiça de Jesus, e ele te convence do juízo, que se você não aceitar a Jesus, você está condenado.
Essa é a função do Espírito Santo. Ele mostra a verdade. E hoje, infelizmente, talvez você que nos assiste analisa muitos vídeos aí que você vê pela internet e pensa, puxa vida, que coisa ridícula. Você tem mais, vamos dizer assim, entendimento bíblico do que muitos cristãos, do que muitos que se dizem cristãos, do que muitos que estão no meio praticando tais abominações diante de Deus. O Espírito Santo de Deus, e a palavra de Deus ela é muito clara, né? É necessário, alguém, né? Um camarada chamado Romulo Manasquim, ele tem um canal no YouTube, ele fala, me prove, mostre apenas um texto em que esse tipo de manifestação que nós vemos hoje está na Bíblia. Não existe. Se criou uma fantasia, se criou um ritual, se criou um show ridículo, um espetáculo ridículo em nome da manifestação do Espírito, mas que não tem nada a ver, que mostra carnalidade. Quando você vai ver esses vídeos e você presta atenção, tá, mas cadê a mensagem? Onde que esse cara leu para que tudo isso aconteça? O cara passa a mão assim e todo mundo cai. Onde está isso na Bíblia? Me mostra um texto. Constrói paredes e derrubam com martelos e picaretas. Então, meus amigos, a função do Espírito Santo de Deus, a manifestação do Espírito Santo é convencer o mundo de que ele está perdido e de que precisa de salvação. E uma vez convencido, ele se torna o nosso consolador. É ele que nos consola. É o Espírito Santo que, quando você estuda a Bíblia, que ele te faz lembrar aquilo que você estudou. É ele que leva a sua oração a Deus, né, a Jesus. Nós não sabemos como orar. Por nós, as nossas palavras não têm sentido para Deus, vamos dizer assim. Mas o Espírito Santo, ele é como um tradutor simultâneo. Ele traduz a nossa oração e entrega para Deus, através, é claro, do sangue de Jesus. Então, nós não acreditamos que as manifestações que nós vemos hoje nas igrejas neopentecostais, principalmente, são manifestações do Espírito. Aquilo ali, completamente fruto da carne, fruto da interpretação errada de pessoas que querem o mal. Com a pessoa que lê a Bíblia e consegue entender que aquilo é uma manifestação do Espírito, ele não está trazendo coisa boa para a sociedade e para a igreja. Ele está causando mais confusão. E muitas dessas manifestações, elas são atemporais. A pessoa quer trazer para os dias de hoje, para o período da graça em qual nós vivemos, que vai da morte de Cristo ali na cruz até quando ele voltar nas nuvens, esse é o período da graça. Eles querem pegar coisas. Trem que está lá no Antigo Testamento, que se aplica à igreja, ao tabernáculo, à igreja antes de Cristo. Ao povo de Israel. Ao povo de Israel, mais especificamente. Coisas quando, historicamente, o Senhor Jesus ainda nem tinha pisado sobre a terra, coisas que foram cumpridas. A palavra de Deus fala que Cristo veio para que a lei pudesse ser cumprida. Isso foi cumprida e acabou. Não se faz mais isso. A gente vê muita coisa que está fora da casinha em relação a essas ditas manifestações. Coisas que acontecem que a gente estuda o mínimo possível da palavra de Deus, a gente vai saber que aquilo é atemporal. Quando é atemporal, até que ainda passa, mas tem um negócio aí que está acontecendo que não passa. Você tem que, agora há pouco, exemplo de a pessoa construir uma parede dentro da igreja e os membros da igreja tem que cada um trazer um martelo de casa e quebrar a parede para poder abrir portas. A Bíblia fala em abrir portas da maneira que foram usados lá. Fala que tem que descer fogo. A Bíblia fala que vai subir fogo de baixo para cima. Hein? Não fala que vai descer fogo. Fala de inúmeras coisas que estão acontecendo aí. A pessoa tem que fazer um vínculo de oração tantos dias no monte, para ficar coisas fora do contexto mesmo. Nada a ver com a palavra de Deus. Isso está se tornando comum. Há um tempo atrás eu vi um vídeo no Instagram falando sobre um determinado pastor falou
assim nas suas palavras, que Deus próprio veio a ele e pediu que ele pregasse só Paulo. Então, olhando aquele negócio, pois eu acho que até o diabo tá rindo do negócio dele, porque tá além além do comum. Isso que nós estamos citando aqui são alguns exemplos, coisas que são totalmente fora do contexto espiritual, que estão trazendo para dentro da igreja e falando, essa é a manifestação do Espírito. A única manifestação do Espírito que eu posso me lembrar aqui nesse momento, ainda é atemporal, é fora do nosso tempo. Nós podemos citar um exemplo que é de fato a manifestação do Espírito. Quando Salomão perdeu seu filho, ele ficou triste com o seu espírito. Agora calma aí que eu vou explicar um negócio. Ele ficou triste com o seu próprio espírito. Ele tirou as suas vestes reais, se vestiu de panos de saco, o pior material que tinha na época, e se vestiu e sentou-se na cinza. Então, o que ele fez? Ele se humilhou. Ao contrário das manifestações que nós estamos ouvindo aí, a pessoa vai fazer aquilo para alcançar algo para se glorificar. E o pior, qual a edificação? Qual a edificação a pessoa recebe quando entra naqueles transes malucos? Por exemplo, um culto à noite em que o tempo deveria ser aproveitado no estudo da palavra de Deus ou no próprio evangelismo, trazendo aqui as pessoas, né, levando as pessoas ao arrependimento, à confissão de pecados e tudo. Não. As igrejas atuais criam todo um espetáculo, as pessoas entram em transe, caem no chão. Qual a edificação? O que se aprendeu com aquilo tudo? O que eu estou ensinando à próxima geração, as crianças que estão ali? Qual o testemunho que eu estou dando de Deus e da minha fé para quem está do lado de fora? Então, as pessoas não param para analisar. As pessoas, infelizmente, acreditam em toda aquela ritualística e Bíblia já foi para o espaço há muito tempo. Não se estuda a Bíblia mais. Essa que é a grande verdade. Pastor revelando CPF. Biblicamente, espiritualmente, o que isso te falou agora? Nada. Qual é a edificação? A primeira pergunta que você tem que fazer. Isso que eu estou vendo, que eu estou presenciando, isso me edifica ou não? É muita coisa que está ocorrendo aí que está fora do princípio dele. Está fora da doutrina dos apóstolos. Se está no púlpito, tem que estar na Bíblia. Se está no púlpito e não está na Bíblia, é doutrina do maligno. Para ser bem sincero, é doutrina do diabo. Ou é ideia de diabo para perturbar o verdadeiro evangelho. Se a pessoa está revelando, se a pessoa está pulando, está deitando, está rolando e não está se convertendo, vitória do diabo. Agora, se a pessoa está se convertendo, está se humilhando, se prostrando, entregando tudo que tem a Cristo, aí é outra coisa. Infelizmente, o diabo conseguiu tornar o culto hoje evangélico em entretenimento. É mais um programa. Show. É mais um programa que as pessoas vão, é mais um lazer. Não tem nada para fazer domingo à noite em casa. Eu vou para a igreja, mas entra e sai do mesmo jeito. Ouviu talvez uma música ou outra bonita, que tem uma letra legal, mas que é tanta luz, são tantas luzes, a vestimenta, são danças, que a pessoa nem para, nem analisa aquela canção espiritualmente. Só vê ali o visual mesmo. Tá bonito. Talvez se emocione e tudo, talvez até chora, mas não saiu edificada, não se converteu. Infelizmente, isso que tem acontecido. Templos cheios de pessoas vazias. Isso é só número. Isso não se preocupa muito, porque quanto mais as pessoas são enganadas, menos elas têm chance de estarem se esbarrando aí com o verdadeiro evangelho. O evangelho de salvação. E isso tem causado um grande prejuízo para a igreja verdadeira, a igreja genuína, a igreja de Cristo. Independente de que parte seja, tem trazido um prejuízo muito grande. Porque a verdadeira igreja é uma só. Todo aquele que é salvo, todo aquele que crê em Jesus, e aí nós precisamos abrir uma ressalva aqui antes de fechar esse vídeo.
Porque às vezes nós falamos, né? Ah, não todo aquele que crê. Aí talvez você está aí na sua casa, você se pergunta, tá, eu sou católico, não praticante, mas eu creio em Jesus. Tá. Mas esse seu crer em Jesus, esse seu conhecimento de Jesus, ele tem que te levar a tomar uma atitude. Tudo bem, você pode ser um convertido dentro da Igreja Católica, ou dentro do Espiritismo, ou dentro da Igreja Adventista, você pode ser um convertido, mas se você é um verdadeiro convertido, você não vai ficar lá. Essa que é a grande questão. Você não vai ficar lá, porque você vai perceber, assim como o Lutero lá atrás viu que estava tudo errado, opa, peraí, isso aqui não está condizente com o que eu creio. Eu creio é diferente, eu creio num Jesus que me libertou. Crer é diferente da sua confissão de fé. Exatamente. E esse seu entendimento total, ele vai te fazer sair de lá. Então, nós cremos sim que existem salvos dentro da Igreja Católica, dentro das igrejas, das seitas, só que a prova da fé dessa pessoa, ela não fica lá. Ela vai ter que sair. Porque tudo aquilo que está à volta dela está errado. Então ela não vai ter prazer de ficar, desejo de manter-se. Ela vai procurar um lugar que seja de acordo com a fé dela, seja de acordo com aquilo que ela acredita. E de fato, nós, mais uma vez, nós queremos te alertar sobre o que é de fato cristão, genuíno, que é da palavra, e do que é coisas criadas pelo homem. O que está acontecendo na maioria dos grandes números. Você vê um monte de gente muito lado fazendo esse tipo de coisa que nós acabamos de citar aqui, essas tais manifestações aí, isso não está edificando a Deus, está edificando meramente a homens mortais. Quando edifica homens mortais, que a grande maioria não presta para nada. Essa é a grande realidade. Não, e no final de tudo, quando você vê esse tipo de culto, o pastor ele só quer sugar de você. Ele só quer aquele que está na sua carteira. Infelizmente, essa é a grande verdade. Templos aí com 3, 4 mil pessoas, todo um espetáculo, nenhuma gota de palavra de Deus, apenas show, apenas entretenimento, para entreter as pessoas, que estão ali também, não para serem confrontadas, que quando é um confrontamento com o meu eu não quero ir, eu não vou. Então, né, eu estou dando às pessoas o que elas querem, o produto é de acordo com a freguesia. Então, infelizmente, é assim. Só que você que ainda ouve o verdadeiro evangelho, você que ainda talvez para assim, olha de fora e, poxa vida, mas isso tudo está errado. Você precisa se atentar. Não caia nessa. A verdadeira manifestação do Espírito não é esse espetáculo que nós vemos. Não é. O Espírito Santo de Deus, ele trabalha no silêncio. Ele trabalha quieto, ele trabalha sem querer aparecer. No próximo vídeo nós vamos conversar sobre uma coisa ainda mais interessante, que é uma pergunta. Nós cremos ainda em milagres? Deus ainda faz milagres? Esse vai ser o tema do nosso próximo vídeo. E talvez você vê muita coisa na mídia e você fica pensando, puxa vida, mas isso será que é uma manifestação do Espírito? Isso será que realmente aconteceu? É um milagre? Tem muita falcatrua também. Infelizmente o Evangelho hoje virou show, virou espetáculo, virou um teatro mesmo. Voltou a política de pão e circo. Lá no tempo que a igreja era perseguida. Voltou-se a mesma situação. O povo quer ver o entretenimento e se alimentar de algo que é só carnal. Não deixa uma vaga ali porque é de fato espiritual. Então volte aqui, nos assista. O tema do próximo vídeo, Deus ainda faz milagres? É que você compartilhe esse nosso trabalho, divulgue aí nas redes sociais, vá lá no nosso Instagram, nos siga, se inscreva aí no canal, né? Nós sabemos que a maioria das pessoas que veem os vídeos não são inscritos. Se inscreva aí para você ser notificado toda vez que aparecer um vídeo. Não estamos aqui pelo engajamento, mas que você de fato entenda, né, o verdadeiro evangelho, a verdadeira manifestação do Espírito, e não seja mais enganado, né, por esse falso evangelho que tem sido divulgado por aí. Até mais, né, vem aqui nos prestigiar mais uma vez, no próximo vídeo. Deus te abençoe e até a próxima. Não deixe de compartilhar, de assistir outro vídeo aqui no nosso canal.
venha fazer parte desse pequeno ministério aqui. Deixe aí seu comentário, sua sugestão, seu joinha para nós possamos saber se você está gostando desse conteúdo que nós temos trazido aqui diariamente.